Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de casos. Vamos hoje analisar o estudo de casos. Nós temos dois casos extremamente interessantes. Então, para você que está vindo pela primeira vez no estudo de casos, eu sou a Suna, sou uma das monitoras do FinPro e hoje eu vou liderar esse estudo de casos. E como é que funciona? No estudo de casos, não é a resposta certa da Suna, é um momento para a gente analisar, para a gente treinar. Então, eu sempre estou olhando o chat para vocês responderem no chat o que você faria. E também eu sorteio aleatoriamente uns nomes aqui, tá? Para a gente poder discutir aqui. Então, mesmo que você não consiga abrir a câmera, você pode abrir o seu áudio, você vai responder, vai complementar. Então, se tiver alguma dúvida durante o processo, algo para complementar, fique à vontade, levante a mão e a gente vai discutir os casos dos nossos alunos. Beleza? Todo mundo pronto, então? Então, ó, a gente vai começar. Eu vou compartilhar um slide com vocês. Me falem quando aparecer para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Estão ouvindo? Alguém me dá um sinal aí que tá ouvindo, porque eu não tô vendo ninguém na câmera. Alguém pode dizer no chat se tá dando para ouvir? Isso? Obrigada, muito obrigada, Bárbara. Então, como eu disse, nós estamos no estudo de casos. E qual é o nosso grande objetivo do estudo de caso? É ampliar a capacidade de análise e resolução dos casos dos nossos clientes. Então, como eu disse no início, não é a resposta certa ou a resposta errada. A gente vai ampliar o nosso conhecimento para que quando você esteja diante de um caso parecido com esse, você tenha novas opções, novas estratégias, seu cérebro esteja treinado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Então vamos ver o caso de hoje. Quem foi? Vamos ver se ela está aqui hoje. Você está aqui? Já N. Vamos ver se ela está aqui. Se ela não tiver, eu vou ter que repassar o assunto. Vou ter que fingir que eu sou ela, né? Mostrando para vocês qual é o caso. Então ela não está aqui, tá? Se você estiver aí, me dá o alô para você poder explicar. Qual foi o nome que eu dei para esse caso? Minha primeira cliente endividada. E aí, todo mundo que já teve um cliente endividado, me fala aqui no chat. Já passei por essa experiência? Sim, sim ou ainda não? Já teve um cliente endividado na sua vida? Não, Bárbara tá dizendo que não. Cadê? Deixa eu ver aqui o chat para ver o que vocês estão falando comigo. Quero saber. Quem não teve vai ser uma boa para treinar hoje. Ó, vou ver aqui vocês. Quem tá falando? Não. Tá tudo certo, Tatiele? Beleza. Ninguém me respondeu no chat, né? Então tá bom, vou sortear aqui como eu gosto. Vocês gostam disso, né? A Aline já teve cliente endividado. Beleza. Tatiele não teve. Então, Tatiele, se prepara pra gente treinar hoje. Você e a Eliane. Então, ó, sorteadas aqui. Tatiele e Eliane, vamos treinar hoje. Como que vai ser quando vocês pegarem o primeiro cliente endividado, beleza? Então, preparem aí para as dúvidas e para contribuir também. Então, vamos lá, qual é o caso dessa FinPro? O cenário é o seguinte, gente. Essa minha primeira cliente endividada, beleza? O primeiro mês que ela viu que não tem mais saída, ou seja, já tá com a corda, né, no pescoço. Para os pagamentos de nada mais, nada menos do que 9 empréstimos, 10 cartões de crédito. Ou quem nunca pegou cliente endividado agora já está passando mal, né? Meu Deus, é possível isso? Sim, é possível isso. Real oficial. Então ela tem 9 empréstimos e 10 cartões de crédito que ela foi pegando Pix emprestado para pagar esses empréstimos. Virou uma bola de neve gigantesca e eu preciso muito ter mais clarezas sobre como proceder nesse caso. Fiz as atividades de pré-mentoria e a nossa primeira sessão está marcada para essa semana. E aí, gente? A pergunta de milhões: o que fazer quando o cliente está endividado? Quem já quer, ó, aproveitar, Eliane está aqui, Eliane, para você já treinar. O que que você faria se de repente entrasse um aluno na sua mentoria e tava com essa bomba toda para você? Ia sentar, ia chorar, ia bater o desespero. Boa noite. Boa noite, meninas. Que bom estar aqui com vocês. É muito importante esse momento aqui, né? Eu acho que para todas nós.
Eu estou bem novinha aqui nessa profissão Uhum, e realmente não peguei ainda cliente endividado. Eu trabalhei quase 20 anos em banco, lá sim eu pegava sim. muita Um gente monte, né? endividada. Eu ficava horrorizada assim de ver os servidores públicos com salário muito alto e que não recebeu nada no contra-cheque, ainda devia a agiota, né? E ali eu não podia fazer muita coisa, né? Mas aqui, na nossa profissão, eu acredito que dá uma clareza para esse cliente, né? Do que ele deve, né? Eu acho que, em primeiro lugar, colocar na mesa ali todas as dívidas, tudo que ele está devendo para o pai, para a mãe, para o tio, para o vizinho, para o banco, para a agiota, para não sei o quê, e Sim. realmente fazer ali um orçamento para ele, onde ele vai enxugar ao máximo ali as suas contas, né? E começar a pagar, né? De pouquinho em pouquinho e se livrando e não fazer mais nenhuma dívida e cancelar os cartões de crédito que se ainda tiver e realmente focar, porque eu acho que quando a gente tem um objetivo, né, um objetivo claro, específico, a gente consegue alcançar qualquer meta, né? Ali no nosso material, onde fala sobre metas financeiras, é, eu vejo que, de fato, a gente consegue alcançar qualquer meta desde que a gente tenha planejamento, foco e determinação para aquilo. Perfeito. Você nunca pegou um cliente endividado, então já tá pronta para aparecer uma bomba dessa aí para você. Não, não. Não estou torcendo para chegar essa bomba aí para você, mas eu adorei. E aí, vocês? Cadê no chat? Concordam ou discordam da Eliane? Também iriam para esse ponto aí, para esse lado, de começar a listar essas dívidas? Quero saber. Cadê a Tatiele que eu falei que eu ia chamar a Tatiele lá no chat? Tatiele aí, o que você faria? O que você acrescentaria na abordagem da Eliane para ajudar a Eliane também? Cadê? Ó? Eu gosto de chamar vocês. Eu adoro isso, né? Cadê a Tatiele? Tatiele saiu? Não, Tatiele, você tá aqui. Eu tô vendo você aqui, ó. Pode falar no chat se você não puder abrir o microfone, tá bom? Então, ó, vamos lá. Vamos começar então. Qual abordagem? Ó, a Tatiele falou aqui no chat. Concordo, listar as dívidas e fazer um método snowball. Aos poucos conseguir sair da dívida. Perfeito. Então, assim, já iniciamos. Então, para quem nunca pegou cliente endividado, já tem o primeiro norte. Primeiro é entender qual o tamanho desse buraco que essa cliente está. Então, vamos lá, ver quais são as recomendações que a gente traz aqui para vocês e aí a gente vai discutir uma a uma e vocês vão complementando. Quem tiver exemplos pode abrir a câmera e o áudio aí para complementar, ok? Então vamos lá, finalmente. O que fazer quando o cliente está endividado? Aqui deixamos algumas sugestões para vocês. Primeiro ponto, como Eliane bem disse, listar as despesas, né? E falou aqui para a gente poder listar essas dívidas. Não adianta a gente tentar só pagar, porque o cliente vai falar: não, mas essa que eu tenho que pagar. Aí você fica desesperado para arrumar aquele dinheiro para espremer não sei aonde. Mas primeiro tem que ter clareza do cenário todo, porque esse cliente não tem clareza do cenário inteiro. Vou mostrar aqui para vocês o material que ela mandou, para vocês terem noção. Então, olha aqui. Do primeiro ponto que eu escrevi, para listar as despesas reais. Olha o que ela mandou. Aquele exercício que a gente envia para o cliente de pré-mentoria, vocês lembram? Aqui o cliente não preencheu nada. Aí vai rolando para baixo. Olha só, do raio-x dela, tadinha, ela gasta só com isso? Será mesmo? Só tem a manicure, a sobrancelha, e aí gira mais um pouquinho com roupa e deu. Opa! No mínimo tem que abrir um alerta aí na nossa cabeça. Essa mulher não come nada, essa mulher não tem nenhum surto que gasta nada aleatório. Vocês não iam ficar desconfiados se ela preenchesse um raio-x assim? E aí? O que vocês fariam se o cliente mandasse um raio-x desse jeito, peladinho? Sem nada aqui, ó. Vocês iriam fazer mais perguntas para ela ou vocês, não, entendi, é só isso mesmo que ela gasta. Vocês iam desconfiar. Cadê vocês no chat? Iam desconfiar ou não? Eu que estou aqui inventando coisas, querendo que o cliente tenha realmente muitos gastos, ou seria normal isso aqui para ela? Eliane, você acha que tá bom isso aqui, esse raio-x, ou você não é desconfiar de nada? Se tratando de mulher, eu acho meio difícil gastar só isso aí. Estranho, né? Gente, a mulher tinha Estranho, né? 9 cartões e 10, né?
9 empréstimos, 10 cartões, uma coisa assim. O número talvez esteja trocado. E só isso que ela gasta o mês inteiro. Talvez é ainda mais urgente a gente trazer clareza para ela de onde ela está gastando o dinheiro dela. Porque como que uma pessoa enche os 9 cartões de crédito e só tá gastando com isso aqui? Então, o primeiro ponto que eu trouxe para vocês aqui foi, ó, listar as despesas reais. Então, o cliente foi ali e ela preencheu desse jeito. Ok, foi o que ela conseguiu, foi o máximo que ela teve de energia para preencher o exercício, ok. Mas quando vier para a sessão 1, que a gente faz o orçamento, não dá para deixar passar isso aqui. Precisa perguntar para ela. Ah, e mercado, você costuma fazer? Ou você mora com alguém e alguém faz? Ah, não, moro sozinho, ué. Você mora sozinha e não tem gasto de supermercado. Talvez ela não faça ideia do quanto gasta no supermercado, mas existe esse gasto. Porque quando a gente vai fazer o planejamento, lembra que a gente não coloca só as contas fixas dela? A gente precisa colocar uma média do que ela gasta de mercado, uma média do que ela gasta de gasolina. Então, isso precisa estar ali. Ó, a Tatiele falou, conversar com ela e reforçar a importância de fazer a planilha. Sim, provavelmente ela não faz ideia dos gastos dela. Vamos ver as receitas, se ela preencheu? Ó, ela recebe 3 mil de uma renda, 1.400 de outra, e só tem isso de gasto? Devia estar rica. Alguma coisa tem, não é? É desconfiar, gente. Então tem que desconfiar que há um comportamento e aí, muito provavelmente, uma escuridão que ela não faz ideia de para onde vai o dinheiro. Ó, tem algo errado. Exatamente, tem algo errado. Vamos descobrir se é na última aba que está algo errado? Vamos ver. Olha, aqui diz coisas para nós. Olha quanta coisa ela escreveu na dívida. Opa! Vamos investigar essa lista de dívidas que ela mandou aqui, hein? Agora é exercício para explodir a cabeça de vocês, hein? Vamos lá, ó. Crede amigo. Alguém já viu essa palavra antes? Esse crede amigo? Que se trata? Não, da cidade de vocês não, também não, nunca ouvi. Crede amigo individual, crede amigo em grupo. Opa, gente, esse crede amigo aqui não tem nada de amigo. Santander grupo, Santander individual, Santander individual Tiago, Santander individual Thaís, Santander grupo Tiago, crede amigo Valdir, empréstimo Unicred. Opa! Que bolinha de neve, né? E aí, alguém quer sugerir o que a gente faz nesse caso aqui? Provavelmente cartão. Ah, pode ser, ó. A Tatiele tá aqui, ó, adivinhando. Provavelmente o dinheiro barra cartão de crédito prestado de amigo. Ah, talvez seja isso a palavra, né? Tipo, cartão de crédito do amigo tal. Pode ser que faça sentido. Sua cliente, Jaene, você chegou. Entre, pelo amor de Santo Cristo. Abra sua câmera, o seu áudio, traduz pra gente o caso dessa tua cliente, que a gente tá aqui tentando decifrar. Que é isso aqui? Que rolo é esse dessas dívidas do seu cliente? Boa noite. Cadê ela? Ela falou no chat, mas não sei se o áudio dela tá ativo. Alguém tá vendo a Jaene aí? Ela tava no chat, será que ela saiu? Oi, Oi, boa Jair. noite, Boa Suna. noite. Venha nos salvar. Estamos tentando entender o caso da sua cliente. Nossa, olha, é complexo, que é meu primeiro caso assim também. Crédito Parabéns. Amigo é do banco, é um banco que tem aqui que libera crédito em grupo entre amigos, né? Aí o que acontece? Para você pegar o crédito, você precisa ter um grupo de 4 a 5 pessoas. Então, um acaba cobrindo o outro. Nesse Hum, caso, entra 4 pessoas, né? Eu fico responsável pelo uhum. grupo, então meio que vem um boleto só com o valor total de todo Nossa. mundo. E eu cobro Aí, meu amigo. isso, e uma pessoa fica responsável por cobrar o amigo o valor da parcela do que ele pegou. Sim. Aí eu perguntei para ela, né, quando a gente foi fazer esse levantamento, eu falei, mas vem cá, me fala o que te levou a estar nessa situação, porque eu vi que ela tem muito cartão de crédito. Sim. Aí eu vi que o salário dela não dava para cobrir nenhuma parcela desses Uhum. crédito amigos aí, né? Ela falou que foi pegando os empréstimos para pagar os cartões e depois pegou os cartões para pagar um empréstimo e até chegou nessa situação aí. Entendi. Que situação, né? Entendi, esclarecido. Ó, então, para quem nunca tinha escutado falar assim como eu de crédito amigo, é isso.
ouvimos pela primeira vez, né? Então, ótimo. E aí, quando você pediu para ela listar, por exemplo, aqui no motivo, ela não escreveu nada. Foi uma conversa que vocês tiveram? Daí ela falou isso? Isso. Foi sim, foi na primeira sessão que eu acabei perguntando, né? Porque, Uhum, querendo ou não, é uma pessoa um pouco conhecida. Aí sim. ela falou que o motivo foi justamente esse, né? Foi comprando coisa no cartão, aí depois chegou numa fatura muito alta, não estava Uhum, conseguindo pagar os cartões, aí foi tendo a oportunidade de pegar crédito para pagar os cartões. Aí uhum, você pode ver aí que já entrou dívida, que ela pegou o cartão da mãe dela, porque ela já não estava tendo mais crédito, aí foi entrando outros créditos de amigo, e aí foi virando isso aí, ó. uhum. E aí ela diz agora que pela primeira vez ela se deu conta que não consegue pagar mais. Nada. Não, primeiro, né? Tem uma parcela aí, ó. Tem um crédito amigo do grupo de Tiago Sim, que tem Thiago. 9 de um. Seria o Ela primeiro acabou de agora. pegar. Só acabou de pegar. E o E que ela fez com esse aí, dinheiro? Ela só disse? então, tentando tapar buraco. Esses crédito amigos em grupo aí, só isso aí ela estava querendo suprir tudo dentro do mês. Aí eu falei, mas como se o seu salário praticamente já é o valor de uma parcela, né? De Uhum. um dos crédito amigos. Eu tava. Quando eu peguei, eu fiquei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Quanto Porque você ela comprou? queria manter os créditos com os amigos, porque Que são os amigos, né? amigos não sabem da situação e quem vai arcar com a dívida vai acabar sendo eles. Eles, né? Sim. E aí você chegou a perguntar para ela, tá? E agora, você tem crédito em algum outro lugar para continuar alimentando essa bola de neve e pagar isso tudo no mês? Quando ela viu esse somatório, como é que ela ficou? Viu? Ela ficou assim, em choque, né? Tipo assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Aí eu falou, meu Deus, eu acho que ela estava achando que eu ia fazer milagre, né? Na primeira sessão. Eu falei, olha, você tem condição de fazer 12 mil para cobrir as parcelas do mês esse mês? Não tem. Então, para a gente quitar todos esses empréstimos, você deveria fazer 60 mil no mês, coisa que está muito fora da sua realidade, né? E aí eu Uhum. perguntei, você conseguiria crédito de alguma forma? Ela falou que poderia usar o nome de outra pessoa. Ou Eu seja, falei, já ia colocar repetir o mesmo comportamento. o mesmo comportamento. Tá entendendo? Então, assim, para ela é muito claro de que ela não quer assumir que está super endividada. Ela não consegue E, assumir. Então, tem que olhar essa uhum. bagagem para trás, né? Por que que ela tá com tanta dificuldade de assumir que é endividada? Às vezes teve um endividado na família e ela não quer ser igual. E ela tá tentando pagar, pegando crédito com outra pessoa para fingir que tá pagando. E para fingir que tá tudo bem, porque tipo, o marido dela não sabe dessa situação, pior ainda, Uhum, e ela não quer contar para ele, uhum, e ela não precisaria estar nessa situação, porque conhecendo, né, porque é uma pessoa que eu conheço, é bem estável, né, casa própria, carro, é, o emprego dela e aí a outra renda já é do o próprio marido que paga ela para ajudar ele com que ele é autônomo, né? Então ela uhum, não precisava estar nessa situação em hipótese alguma. Para uhum, não colocar o nome de outras pessoas no meio para pegar crédito, eu sugeri a ela olhar qual desses grupos, uhum. ela é a principal, né? A Sim. pessoa que abriu o grupo. Porque talvez ela poderia deixar de Uhum. pagar esses do qual ela era responsável, porque a dívida também iria ficar para ela. E Sim. o pessoal do grupo ia continuar pagando ela, né? Uhum, Então, automaticamente, a gente pegar esse dinheiro que o grupo iria continuar pagando para eliminar as dívidas menores para uhum. maior com o método Snowball lá. Beleza, perfeito. Ó, essa é uma boa alternativa, né? Pelo que eu vejo aqui, existem parcelas bem altas do, por exemplo, Crédito Amigo do grupo 4.300. Mesmo que ela, Foi esse aí. mesmo que ela Esse, tenha qualquer um, mesmo que ela consiga parar de pagar só um do grupo que é o dela, R$ 4.300 aqui é de um único grupo. sim. Então, assim, abordagem
correta que você está fazendo. Primeiro é o choque de realidade mesmo. Não tenta amenizar a dor dela de ver isso aqui. É para realmente deixar ela ter Uhum. um choque, porque ela precisa entender o tamanho do buraco que ela se colocou e a quantidade de pessoas que ela está levando. Então, a atitude mais natural dela vai ser tentar arrumar crédito com outra pessoa. E quando É, ela vier com foi o essa que eu sugestão, falei para você ela. precisa perguntar para ela quantas vezes você já fez isso? Ah, poucas, tá. Quantas pessoas hoje você deve? Fale os nomes. Thaís, Ana, Tiago, Valdir, minha mãe. Entende que fazer ela verbalizar Uhum. que esse comportamento repetitivo de conseguir dinheiro com outras pessoas já tá no sangue dela, é o natural, o que ela acha que vai resolver, mas não está resolvendo. Então, ela vai precisar tomar decisões difíceis. Como? Conversar com o marido e falar a verdade. Nosso papel como educador financeiro é dizer os pontos onde ela está falhando. Ela precisa pedir ajuda e aí ela toma a decisão do que ela quer fazer, né? Então, assim, as dívidas dela estão aqui, precisa investigar mais esse motivo. E eu até abri o raio-x aqui do cartão de crédito dela. Olha aqui, gente. Tudo é alimentando a bola de neve. Não foi? Tudo Esse aqui é o raio-x do alimentando a bola cartão, de não é? neve. Isso, Alimentando foi. a bola de neve. Então você precisa reforçar muito com ela a questão de você está vendo que todas as decisões que você tem tomado até hoje no seu financeiro só aumentam ainda mais a sua bola de neve e faz silêncio, deixa Sim, ela falar. eu reforcei bem isso a ela e eu expliquei dessa forma que, por exemplo, ela não iria conseguir manter de forma alguma. E Uhum. mesmo que ela consiga crédito, eu ainda perguntei: você conseguiria um crédito suficiente para quitar 100%? Porque assim, a gente já eliminava aí pelo menos os 5 ou 10 crédito amigos aí, que seriam Uhum. dos grupos, e a gente ia trabalhando sobre o salário dela nas outras contas, né? Mas eu acho que o impacto foi tão grande que a segunda sessão dela seria agora nessa segunda passada e ela remarcou. Ela não quer E encarar. tipo, eu criei um grupo, ela não quer encarar. Eu criei um grupo para ela ir colocando lá as despesas dela, mas, semanais, né? Dia a dia. Uhum. Normalmente eu crio o grupo para eu ir acompanhando o que ela tá gastando durante o dia. Ela não colocou nada no grupo. Eu já tô igual o casal que participou lá do podcast da Sâmia. Tá vivendo de fotossíntese? É porque, tipo assim, impossível você não tá gastando nem com uma Uhum. bala. Aí meio que ela falou, já esse final de ano tá muito corrido, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir entrar, mas eu tô achando que realmente, É talvez isso. ela esperava que eu fosse fazer um milagre, né? O que que acontece? Ela deixou para pedir ajuda quando ela não via mais nenhuma saída. E aí o que acontece? No Aham, cérebro dela, ela não acredita que é possível. Ela pagou uhum, para poder querer um milagre, só que ela não acredita que é possível. Então, a gente precisa ter mais cuidado, sim, com esse cliente, porque não, às vezes não é porque ela não quer fazer a planilha. É que para ela tá desesperador encarar o quanto ela fracassou, o quanto ela sim, tá desesperada. E aí você vai precisar ter abordagens mais comportamentais com ela, de chamar para ela, em vez de falar assim, é para preencher a planilha, chamar ela e comentar. Olha, você está repetindo o mesmo comportamento de antes. Lembra que antes você não tinha nenhum controle sobre o seu dinheiro? Então, você continua repetindo esse comportamento. A gente não vai conseguir ter melhorias na sua vida se você continuar assim. Vamos um passinho de cada vez? Você me manda hoje o que você gastou hoje? Tipo, para diminuir às vezes o tamanho do exercício, para ela conseguir começar a se mover, tá? E aí, por exemplo, essa questão de pedir mais dinheiro emprestado, se você recomendar ela fazer isso, ela vai continuar acreditando que dá para resolver dessa forma, mas não dá. sim, Isso é sim, otimismo excessivo, né? Então, realmente, ó, mostrar isso aqui para ela. Então, já que ela não tá vindo na sessão, faz um áudio, explicando, olha, eu entendo que é muito difícil, você tá nessa situação, você querer, ter que se expor. Eu entendo que deve estar doendo muito, mas eu tô aqui para te ajudar e não para te julgar. Só que eu preciso que você venha comigo para a gente encontrar juntas uma solução. Você não precisa sofrer sozinha. Então, mostrar que você tá ali do lado dela como alguém que está tentando ajudar, porque até uma solução que eu poderia sugerir é vender o carro, vender algo eu bem. sugeri.
Só que você sugeriu tudo isso na primeira sessão, que ela nunca tinha falado com você, não foi? Não, eu já conheço, é uma pessoa que eu conheço, tanto que ela colocou assim pra mim: nossa, eu estou morrendo de vergonha, você vai me matar quando você ver minha Hum, situação. Eu não sei se tem solução. Eu já conheço ela, conheço a família, é daqui da minha cidade, entendeu? É alguém próxima, não é uma pessoa assim distante. sim. Mas é uma pessoa que ninguém esperava que ela estivesse nessa situação, porque o Entendi. padrão de vida que ela leva esconde isso. Não é esse padrão que ela botou aqui, que só gastava. Viu, gente? Ó, chegou aqui para falar a verdade. Que só gastava um pouquinho de manicure e sobrancelha e não tinha mais gasto nenhum. Não tem, não É é esse porque o padrão. marido paga tudo, ela não tem despesas de casa, Entendi. ela não tem despesa nenhuma assim essencial, obrigatória, porque Uhum, o marido paga. Então, acho que foi mais cartão de crédito, né? Hábitos de consumo exagerado com uhum. roupa, sandálias, essas Ela coisas. tem filho? Tem duas meninas. Usa as meninas a favor dela. Por exemplo, Uhum, se hoje, tipo assim, primeiro, meu, se você vai ter que usar abordagem comportamental. E você vai ter uhum, que dizer que você, apesar de conhecer ela pessoalmente, você não tá ali para julgar. Que se ela te encontrar um dia na rua de cara emburrada, é porque você tá mal-humorada, é porque o seu dia não tá legal, mas não tem nada a ver com o que vocês conversam na sessão. É extremamente importante para ela saber que é um local seguro. aham, Isso aí pode fazer toda a diferença se ela vai conseguir vir em uma nova sessão ou não. Então, deixar isso claro para ela e tentar não adivinhar algo que você, tipo assim, eu já vi na rua, eu já vi acontecendo. Você adiantar uma informação que ela não te disse. sim, Porque se você faz isso, ela vai começar a entrar numa zona de rejeição. Tipo, eu não preciso dizer para ela, porque tudo que eu digo ela sabe que é mentira. Porque ela me vê, porque ela já fica me analisando, já fica me julgando. Então, ponto principal agora aqui é tentar resgatar um mínimo de autoconfiança dela para ela conseguir pelo menos vir na sessão. Porque não adianta nem a gente pensar certo. aqui no método Snowball, se ela não consegue vir na sessão, você não consegue ajudar. Fale. Aham. Mas eu não via muito, eu não sou de ver ela muito na rua assim, não. Uhum. Ela estava me acompanhando no No Instagram. Instagram, E aí, de perfeito. acordo, eu fui colocando stories, ela me chamou para Uhum. conversar. Ela já tinha me perguntado, mesmo assim, ela não fechou. E ela Sim. falou, depois eu faço com você, tal, tal. Passou, passou. Quando eu comecei a colocar stories sobre dívidas e coisas mais específicas, aí Uhum. ela já veio já decidida. Sim. Eu passei o preço e ela pagou no Pix. Tipo, Sim. o valor total em uma vez só no Pix. Como? Não sei. Hoje em dia tem Mas Pix no cartão também. Você já viu essa funcionalidade? sim, sim, sim. Mas ela não tem mais cartões. Ela deu um jeito, mas é assim, eu acredito que ela tá com esse obstáculo aí, e o problema é a gente entrar na zona de rejeição do cliente. Se a gente entra nessa zona de Aham, rejeição, não, você pode ter a melhor solução do mundo, ele não vai mais te ouvir. Então tenta resgatar, assim, tá difícil para ela encarar tudo isso, então foi difícil. Não é que ela tá fazendo corpo mole, é complexo, a gente tem que assumir que tá falhando. Então tenta mostrar para uhum, ela, a princípio, que você tá aqui para tentar ajudar. E aí ela conseguindo vir para tentar ajudar, você pode pensar com ela soluções de, olha, então já que a gente viu que não tem o que fazer aqui, que a dívida tá te sufocando, tá tirando sua paz, você precisa ter energia para criar suas filhas. Imagina, você sabia, mostrar pesquisa para ela, você sabia que muitas pessoas, infelizmente, tiram a própria vida por conta de questões financeiras. E se hoje o seu esposo ficasse sem o emprego, como você faria? Para ela entender a complexidade dela tomar decisões difíceis agora. E a decisão difícil, talvez, que ela tenha que tomar é sentar e abrir o coração para o esposo dela de como realmente ela está, que ela precisa de ajuda. E aí eles vão conseguir uhum, tomar outras decisões. Alguém falou aqui, a Ana, o casal que estou atendendo não quer deixar de pagar o cartão pelo relacionamento bancário. É. É verdade, muita gente tem isso, né? Tem que mostrar, ó. Então, você já viu, vamos voltar aqui para a abordagem, ó. Listar essas despesas reais, então foi o que você ia ver aqui e trouxe spoiler pra gente, né? O marido dela paga muitas coisas, ou seja, hoje ela trabalha,
só para pagar as dívidas que ela fez no passado, porque ela não consegue Uhum. contribuir mais, né? Entender o porquê de tantas dívidas. Aqui na planilha do raio-x, essa Thaís aparece em todas as dívidas. Quem é a Thaís? É ela. Ela é a mesma Thaís? É. Então, esse aqui motivo não é motivo. Esse motivo não diz nada. Entende? Não diz. Mas Esse. teve por exemplo, o último crédito amigo que ela pegou, eu perguntei, tá, e esse recente você pegou pra quê? Ela falou, pra fazer a minha cozinha. Aí ela, tipo, pegou ele, já não conseguindo pagar nada, aí colocou uma parcela de 4.300, Uhum. seria a primeira parcela para fazer uma cozinha. Eu falei, ai, mas eu não julguei, como Sim, você mesmo disse. Eu falei bem assim, eu estou aqui para te ajudar, não para te julgar. Nós vamos procurar a melhor forma possível de você sair dessa situação. Deixei ela super tranquila, é, em mas relação fala a pra isso. ela, não Eu, é um eu não sei o milagre. que ela esperava, né? Eu Uhum. não sei o que ela esperava de fato, mas talvez olhar assim, quase 300 mil de dívida para Sim, quem ganha 3 mil de salário, 4 mil de salário, é você olhar e achar que é impossível o pagamento. sim, com certeza. E faz total sentido. Então, esse motivo que ela está escrevendo não diz nada. Cartão estava em atraso, tá. Uhum. Mas o que estava no cartão? Não sei. Por que que foi? Foi um Pix. Não diz, Foi não Pix. ajuda a gente a identificar se é. Nem a cozinha ela escreveu aqui. Aquela questão da É cozinha. Pix para ela mesmo para pagar outros cartões. Aí ela colocou o motivo assim, tipo Sim, assim, sim, mas ela tinha precisa limite, ser mais saber o específica que para ela entender. comprou, né? O que Saber comprou. o que foi que levou ela para esse padrão de gastos. É isso aí. Uhum, Então, assim, entender o histórico familiar dela também é importante, porque provavelmente ela não tem problema nenhum de estar devendo. A única coisa que ela não quer mostrar para as pessoas que está devendo, mas ela está aumentando essa bola de neve, talvez um pai, uma mãe, e já foi endividado, e depois a dívida sumiu, caducou. Então as pessoas começam a acreditar nessas coisas. Então, assim, uhum, realmente esse caso você vai precisar falar a verdade para ela e mostrar que ela está endividada. A gente mostra que ela está endividada, tem tela no módulo de dívidas. Deixa eu ver aqui. Tem no uhum. módulo de dívidas o O exercício que a gente diagnóstico. coloca que estou endividada, para ela fazer o exercício e concluir que está endividada para poder sugerir esse método Snowball. Então, esse material de apoio que a gente tem do curso. Ah, tá aqui, achei. Uhum. Você pode utilizar com ela. Para quê? Para que ela Eu entenda. mandei, Mandou para ela como? Você enviou para ela? Foi isso? eu coloquei no plano de ação e coloquei lá na área Note, o que eu estou usando o Note para passar para Beleza. ela. Uhum. Aí eu pedi no plano de ação da primeira sessão para ela fazer esse diagnóstico. Uhum. E aí ela não fez nada do que você É, passou. não fez. Outra coisa que eu sugeri para ela, para a gente pelo menos eliminar uma primeira dívida, né? Porque ela estava tentando pagar tudo. Eu falei, olha, não, a gente precisa, como você não tem um potencial de sobra, né? Uhum. Se você deixar de pagar agora, vai ter 13º agora no final de ano. Ela também ia tirar férias. Eu falei, então é mais viável você conversar com a tua patroa para vender essas férias, mesmo que você não queira é, pegar todas, você pega pelo menos, você vende pelo menos 20 dias e tira 10, mas é importante você aumentar sua renda agora, de todas as formas. Eu sugeri para ela o renda extra da Tom, né? Uhum. Aquela venda de maquininha, que a cada venda uma comissão é R$ 300, e ela já tinha o WhatsApp formado para trabalhar com essas vendas para Uhum. fazer renda extra. Como eu já trabalhei com isso, com essa venda online das maquininhas e sei que dá resultado, eu busquei todo o material, passei todo o material para ela, informei como ela prospectava os clientes no 1 a 1 e para ver se ela vendia agora no final de ano as maquininhas para fechar, para aumentar a renda dela. Sim. E aí ela ainda não me deu um retorno sobre nada disso. Tá. Você já deu o teu período de você ter outra sessão com ela? Já deu os 15 dias? Sim, seria na segunda-feira que a gente ia fazer a segunda sessão.
Beleza, precisa mandar E aí ela mensagem para ela remarcou. dizendo, olha, para ter resultado na mentoria, você precisa fazer os exercícios e você precisa vir nas sessões. Qual é o novo prazo que você acha viável para poder me entregar os exercícios? Porque assim, precisa deixar claro para esse cliente de que ele não está agindo e você não pode fazer nada. Então você mandou uma mensagem, duas, o cliente sumiu, não quer, vida que segue, vai para outro cliente, porque não tem como a gente fazer milagre para um cliente que não quer fazer nada. E não Então, a gente quer. tenta uma abordagem Uhum. comportamental, a gente tenta falar que está colhendo, a gente tenta dar próximo, mas se o cliente não responde, não vem, não tem nada que você possa fazer. Mas é importante você deixar claro e por escrito lá, até para você depois não achar, ai, meu cliente não teve resultado, a culpa é minha. Você foi atrás, você mostrou as ferramentas, você cobrou do cliente, você perguntou para ele uma nova data, para você poder seguir em paz caso ela não responda nada, tá? Tá bom? Uhum. Beleza? Então, na prática, para os clientes normais que respondem, o que que deveria fazer? Listar essas despesas, entender o porquê das dívidas. Não basta só falar que foi um Pix, que foi um cartão, precisa entender. Porque eu comprei um armário e eu não tinha dinheiro para pagar. Ela precisa ter consciência, né, disso. Aí a gente tem um material de apoio lá no módulo de dívidas, que fala o passo a passo para vocês poderem seguir com esse cliente, né? E a gente seguir finalmente o método Snowball, que é o passo a passo para acabar com as dívidas. Beleza? Alguém tá falando aqui no chat sobre dívidas. Acho que era a Ana. Deixa eu ver. Ana, eles têm um casal, né, que ganham 10 e as contas em torno de 25 mil. E eles não querem deixar de pagar o cartão pelo bom relacionamento com o bancário. Então, é fazer aquele exercício de eu estou endividado, para que eles entendam que eles estão endividados e eles não têm como manter essa pose com um banco de relacionamento. Mas aí é o cliente que tem que tomar a decisão. A gente mostra para ele. Se ele não quer tomar a decisão, a gente não tem como forçar, né? O nome desse cliente. E aí, alguém quer complementar sobre esse caso aqui da Jane? Complexo, né? Eliane, você, se Deus quiser, não vai pegar um caso assim, com 9 cartões, 10 empréstimos. A Jane deu muita sorte, né? Mas não é todo mundo. Não é todo mundo que passa por isso. Alguém quer complementar alguma abordagem que faria aqui diferente para tentar resgatar essa cliente, a Thaís? Não? Então, beleza? Ó, vou passar então para o caso 2, porque é bem legal também esse caso 2, hein? Caso 2 é do Anderson. Cadê você, tá aí? Ele sempre vem na aula, acho que hoje ele não veio. Beleza, calma aí que tem falando aqui comigo no chat. Esse casal estou atendendo. Estudo de casa está sendo ótimo para mim. Que bom que está sendo ótimo para você. Então, chega de estar insegura. Então, vamos lá. Ó. O segundo caso é brigas no casamento. É do Finpro Anderson. Qual que é o cenário que nós temos aqui, gente? Estou com uma cliente em que a sua esposa sufoca ela com dívidas, porque a cliente ganha o dobro. Como eu posso conversar com minha cliente de modo que facilitaria essa discussão sobre gastos dentro de casa? Lá, cada uma cuida do dinheiro de modo individual. A esposa diz que a minha cliente paga menos do que ela. E aí, agora eu só vou continuar quando eu ver esse chat lotado com a seguinte resposta: como podemos amenizar os conflitos financeiros no casamento, no relacionamento? O que você faria com seu cliente que está com dificuldades no casamento por conta dos assuntos financeiros? Vamos lá, cada um vai dizer pelo menos uma. Eu tô aqui, ó, com a portinha aberta no chat. Enquanto vocês não respondem, estão digitando, vou abrir um parênteses aqui para vocês terem tempo de digitar. No FinPro Experience que a gente teve nesse final de semana, alguns de vocês me abordaram e disseram: Suna, você chama a gente para aparecer na câmera, você fala para a gente responder. Falo sim, não tô aqui publicamente assumindo, falo para vocês exercitarem. Porque senão a gente fica só ouvindo, é mais difícil da gente treinar, né? Só ouvindo a opinião de alguém. Então, cadê? Ó, pelo menos 5 pessoas vão ter que escrever aqui no chat para mim, gente. O que é que você faria para amenizar conflitos financeiros no casamento? Vou até voltar aqui o caso, ó. Tem acusações de que um ganha mais, outro ganha menos, aí o outro bota dívidas em cima. Tá. A Jane tá respondendo para Ana. E aí, como é que a gente pode fazer para facilitar essas discussões? Quem não escreveu é porque não faz ideia do que fazer mesmo? Que é difícil essa pergunta?
Murilo, boa noite. Fazer escolhas, exercitar fazer escolhas. Então, eu vou responder aqui, já que eu tentei obrigar vocês a responderem, mas não tive sucesso. Então, vamos lá. Como é que nós podemos amenizar esses conflitos financeiros no casamento? Trouxe aqui alguns pontos para a gente poder refletir. Investigar e questionar os comportamentos, a bagagem de cada uma. Vocês sabiam que quando as pessoas se casam, cada um traz uma bagagem financeira? Ela traz as referências dos pais, dos tios, tanto as boas quanto as ruins. Então, de repente, uma pessoa que vem de uma família que era extremamente endividada, se acostumava a pedir dinheiro a parente, todo mundo comia na casa de todo mundo, o que é meu é seu, ela se casa com alguém em que o financeiro dela, o pai dela e a mãe dela não devia nada para ninguém. E essas pessoas se unem. Só que quando ela vem para o casamento, elas não falam sobre dinheiro, elas vão lidando a vida normalmente. Só que aí uma vai remoendo a dor, porque a outra gasta demais, porque a outra não tem noção que está endividada. Só que a gente precisa se comunicar. Então é importante fazer essas perguntas para essa cliente. Qual é a bagagem que a sua esposa traz? Você já parou para pensar sobre a família dela? Quais são os exemplos financeiros que ela tem? Como que era a mãe dela? Como a mãe dela lidava com o dinheiro? Como que era a referência que ela tinha? Isso vai dizer muito sobre como essa pessoa lida hoje. E eu até trouxe, coloquei aqui no chat GPT para vocês, gente, sempre que vocês tiverem uma dúvida, vá no chat GPT. Não sei se vocês têm um costume. Eu coloquei exatamente a pergunta que foi feita aqui e ele trouxe várias coisas boas para a gente refletir. Estabelecer empatia e contextualizar, né? Comece mostrando que esse é um desafio comum. Então, eu, como educadora financeira, vou dizer, olha, isso é normal. Nos casamentos, as pessoas não conversam sobre dinheiro. Então, isso tende a ter muitos conflitos. E sabia que no nosso país, aliás, na América Latina, um dos maiores índices do divórcio, de motivo de divórcio, é problemas financeiros? Então, preciso trazer para o cliente que é normal isso que ele está passando e é extremamente importante ele ultrapassar essa barreira, ultrapassar essa muralha de falar sobre esse assunto, né? Então, explicar que esse assunto financeiro pode impactar sim a vida financeira deles, a vida como um todo, e deixar de ser saudável. Tem alguém respondendo no chat, até lá olhar. Suna, acho que seria interessante atender o casal para o próprio benefício. Legal, legal. Então, o que que eu faria? Se eu já fechei a mentoria individual, e aí eu percebo que tudo que eu falo para ela tem que falar para outra. E aí fica, né, esse conflito. Você pode dar como um bônus, olha, na próxima sessão, o que você acha de convidar a sua esposa para vir também aqui na sessão? E quem sabe se ela gostar, se for bom para vocês, a gente faz o upgrade para mentoria em casal. Ó, então você deixou claro que se for bom para elas, vai ter um aumento do valor. Você vai botar uma taxa ali, vai botar um valor. Mas, nesse caso, a Bárbara foi genial. É importante que elas conversem juntas. E ter um educador financeiro ali como intermediador vai ajudar muito. E você vai conseguir identificar. Então, essas perguntas que a gente fez sobre a bagagem, como que era lá no passado, aquela aula de finanças comportamentais, fazer essa aula com elas duas juntas vai ser ótimo. Né? Vai ser ótimo, vai trazer muitas soluções. Aldair pensou na mesma solução. Então, excelente. Murilo disse: o ideal é fazê-los entender que, mesmo cada um cuidando da sua grana, precisam ter um orçamento do casal. Precisam separar um dia da semana, pelo menos, para conversar sobre dinheiro. Perfeito. Eu tentaria falar, gente, todos vocês tiveram essa sacada, eu não pensei nisso, vocês acreditam? Eu não pensei nisso. De chamar. Aí a Bárbara pensou, o Murilo pensou, o Aldair pensou. Genial, adorei. Então, perfeito, perfeito. Eu super concordo com vocês. Entender a dinâmica do casal, outro ponto aqui relevante. Como vocês decidiram lidar com a finança de modo individual? Às vezes, elas só se casaram, cada uma está pagando do jeito que acha. Ninguém nunca sentou para conversar sobre dinheiro. Ninguém nunca pensou que, tá bom, a gente pode juntar as contas. Tá bom, a gente pode fazer a mesma planilha. Tá tudo bem. Porque se elas ficam toda hora opinando no que a outra está fazendo com o dinheiro, provavelmente as duas querem saber o que está acontecendo na vida da outra. Então, a gente pode sugerir
entender por que que vocês decidiram. Então, nessa sessão que vocês sugeriram, dar de bônus ali para elas entenderem, perguntar por que que vocês decidiram fazer a gestão financeira de forma individual. Deixar elas responderem. Ah, sei lá, porque foi assim. Opa, então talvez é hora da gente sugerir. Porque ter transparência nesses gastos, os fixos e variáveis vão acabar com essa desconfiança, vão acabar com essa situação de uma querer empurrar a dívida mais para a outra. Porque, gente, no casamento, a gente está jogando no mesmo time. Nenhuma pessoa intencionalmente vai querer fazer gol contra. Se ela tá fazendo gol contra, é porque ela não tem clareza que aquilo é um gol contra. Ou ela não quer aquele casamento. Convenhamos, né? Uma pessoa que quer lutar pelo casamento, ela não vai fazer gol contra de forma intencional. Então, precisa entender essa dinâmica, né? Para poder elas definirem o que é melhor. Introduzir o conceito, esse aqui é legal, de parceria. Lembrar que o casamento é uma parceria. A gente tem que ter uma visão de onde a gente quer chegar, que a gente está trabalhando junto para quitar dívidas, juntos para poder realizar os sonhos, ter essa clareza, né? E aqui o Murilo sugeriu, ó, legal, reunião financeira. E essa reunião financeira, o que que muda poder conseguir fazer essa reunião? Não pode ser num dia que está brigado, não pode ser uma reunião de acusação. É uma reunião em que vai ser um almoço. Então, a gente, uma vez a cada 15 dias, a gente vai almoçar no Outback. Por exemplo, é um restaurante que a gente gosta. Então, a gente vai almoçar no Outback. E depois de almoçar, a gente vai conversar sobre dinheiro, sobre os nossos sonhos. Vamos conversar? Pronto, a gente está num ambiente que a gente não pode gritar uma com a outra, que a gente não pode fazer barraco. Então, ó, estratégias, né? Então, a gente consegue sugerir estratégias, melhorias para elas. E aí oferecer a melhora na comunicação, né? Porque é extremamente importante isso. E olha que eu joguei no chat GPT, ele não é educador financeiro e trouxe vários pontos que são extremamente comportamentais e vão ajudar. E aí eu pensei em outro ponto aqui, dividir essas tarefas. Cada membro da família tem uma tarefa. Quando eu atendo casal, eu percebo quem é que tem a maior probabilidade de gostar de planilha, porque tem um que gosta, tem um que odeia. É assim. Aquele que adora, bota ele para preencher. Olha, então você vai passar os dados para o fulano no grupo e o fulano vai preencher a planilha. Pronto. Tirei o peso de um, coloquei no outro que já gosta mais. Ah, quem é que gosta mais de ir no mercado? Então, ó, você vai ser o que cuida do dinheiro do mercado, vai ficar na sua conta. Você tem que controlar esse dinheiro, o dinheiro tem que durar o mês inteiro. Definir tarefas. Para aos poucos eles entenderem que é um time, é um contexto único, né? Para a gente caminhar para o mesmo lugar. E também é que eu pensei em listar essas despesas da família e unificar os pagamentos. Então, se elas estão desconfiadas ou botando dívidas uma para outra, lista, mesmo que elas continuem decidindo usar as contas separadas, tem uma lista de tudo que você paga, tudo que eu pago. Vamos botar aqui? Vamos ter transparência? Vamos colocar na ponta do lápis para a gente ver a realidade. Porque às vezes a gente está fazendo conta de cabeça achando que o outro tá rico e o outro não tá, né? E aí, tornar essa tarefa atrativa e ter metas claras. Então, pensar, o que que elas gostam de fazer? Viajar? Usar a viagem como desculpa. Então, a pergunta que ele fez aqui, ó, como tornar, né, amenizar os conflitos financeiros, e aqui ele falou como facilitar essa discussão dos gastos em casa peraí, amamos viajar. Então, por que que a gente vai falar de dinheiro? Porque a gente quer viajar mais. Entenderam? A abordagem está aí. Porque se a gente for falar de dinheiro porque ela está gastando mais que eu, a gente já começa com a briga. Não vai funcionar. Então, precisa convidar para essa sessão para falar o quê? Olha, eu estou aqui com o meu educador financeiro, e aí eu pensei na nossa viagem, que a gente gosta de viajar, e aí eu quero te convidar para ir na sessão para a gente pensar como a gente vai tornar viável essa viagem. Porque eu estou apertada, você está apertada, vamos lá. Entende que é diferente? Vocês conseguem perceber? A abordagem, o como a pessoa vem para a sessão. Então, tornar uma meta clara. Então, a gente quer viajar. Então, por esse motivo, você vai espremer um pouco aí, eu vou espremer um pouco aqui, para que a gente possa alcançar esse objetivo. Alguém quer abrir a câmera ou o áudio para complementar, para falar sobre esse caso? E aí, senão eu vou escolher alguém. Não, vou ficar quieta então, para vocês responderem. Eu vou Kátia? falar um pouquinho. Opa, fala, Eliane, Eliane. Depois a Kátia fala. Pode falar, Eliane. então, eu sempre
costumo falar, eu abordo, né, nas minhas palestras, eu fiz um workshop agora recente, eu falo muito sobre isso, essa questão do tabu em relação ao dinheiro dentro da família. Começa, tudo começa por isso, né? Hoje, falar de sexo é completamente normal, né? Antigamente era tabu. Mas o de falar em dinheiro ninguém fala, então o marido não sabe quanto a mulher ganha, a mulher não sabe quanto o marido ganha, os filhos às vezes gastam desproporcionalmente porque acham que os Uhum. pais estão São bem ricos. financeiramente Verdade. e eles não estão e não falam para os filhos sobre a dificuldade, e aí vai criando aquela bola de neve, ninguém se entende, é causa até de separação, etc, né? Então, eu acho que na nossa vida financeira, tudo começa dentro da família, colocando clareza nas coisas. E, por exemplo, independente se um ganha menos que o outro, a gente pode sentar e fazer aquilo de maneira proporcional. Ah, eu não consigo pagar, por exemplo, sozinha a conta de energia, mas meu marido consegue, ele tem uma renda mais alta, né? Então ele fica com a energia e eu já vou pagar a internet, uma coisa que, mas eu estou contribuindo, certo? De alguma forma, para ele não ficar sobrecarregado e a gente conseguir equilibrar aquelas contas. E conversar com os filhos, né? Olha, a gente tem colocar os limites, né? Durante o mês, a gente tem esse limite de gasto aqui em supermercado, a gente não tem como ir ao cinema todo final de semana, a gente vai tantas vezes. Então, eu acho que o combinado não sai caro. Então, essa conversa familiar, essa clareza, eu acho que é 90% assim, da resolução do problema, sabe? Eu acho que todo Legal. mundo fica em paz e consegue trabalhar junto como formiguinha. Não, até aqui a gente errou, estamos endividados, mas a partir daqui a gente pode recomeçar. E como é que a gente vai recomeçar? Vamos sentar, né, e fazer todas essas técnicas que a gente já está aprendendo aqui e colocar para frente, né? Tem um livro até do Gustavo Cerbasi, né? Que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, eu acho que é esse o nome. Perfeito. Talvez indicar esse Conheço. livro, né, para ler. E é isso, gente. Perfeito. Arrasou. Arrasou. Você falou tudo. Porque, e a gente, como educador financeiro, a gente precisa perceber essas brechas. A gente está vendo que está tendo conflito em casal. Então, às vezes, para eles está tão normal ter esse conflito que elas não conseguem nem perceber que o problema é a comunicação, que precisava ter transparência no casamento. Então, falar sobre isso, né? Eu até li uma vez uma pesquisa sobre infidelidade financeira. Que a gente acha que não, mas às vezes a gente está sendo infiel no casamento por conta da questão financeira. A gente esconde gasto, a gente não fala, a gente não se comunica, tá todo mundo um contra o outro. Então, é perfeito a abordagem que você falou. Arrasou. Kátia, você tá aí? Você quer complementar? Você quer falar alguma coisa? Não sei que eu tô chamando a Kátia aqui. Bárbara, quer falar? Fale, Bárbara, enquanto a Kátia não fala. Diga. Tá bom. Boa noite, Suna. Boa noite, Boa turma. noite. Eu tenho uma cliente, Suna, que até é um ponto muito delicado, porque ela eu percebo que a gente não consegue progredir muito, porque ela é casada, Uhum, ela ganha basicamente o triplo do marido, mas ela deixa a cargo do marido o pagamento das contas de casa. Então, ela simplesmente faz transferências para o marido ao longo do mês. E eu uhum. pergunto para ela, tá, mas quanto que é o valor da energia? Quanto que é o valor da escola do filho? Ah, eu não sei, eu passo para o meu marido e ele paga. Então, assim, é algo que eu sempre falo com ela, vamos trazer seu marido, chama ele para vir numa sessão para a gente conversar sobre. Aí, às vezes, eu estou fazendo a sessão com ela. E ela fica falando sobre alguns gastos dela, bem baixinho, sabe, para ele não ouvir. Então é algo muito delicado. Eu acho que agrega bastante atender casais juntos mesmo. Não sou casada, mas uma prática que eu levo para o meu relacionamento é sempre que a gente for fazer algo junto. Hoje eu acabo ganhando mais do que ele, mas a gente já teve uma situação invertida. A gente sempre divide algo que a gente faz em conjunto em proporcionalidade.
Então, se a gente Legal. for fazer uma viagem, algo assim, a gente divide proporcional. É algo que funciona bastante, assim, pra gente, que eu acho que, sei lá, se eu for me casar com ele ou com outra pessoa, é algo que eu gostaria de levar, sabe? E é algo que eu recomendo pra todo mundo que às vezes me pede uma dica, porque acho que como um casal é, eles têm objetivo em comum. Então não tem por que ficar ali, cada um, eu pago isso, você paga aquilo. Não. Junta tudo que for em comum, divide ali dentro das suas proporcionalidades, porque se um ganha muito mais do que o outro, não é justo. Sim. E teve até, né, a parte que você tocou da justiça ali. E o que foi individual, por exemplo, eu gosto de gastar dinheiro com viagem. Meu namorado gosta de gastar com livro. Então, assim, Uhum. é, respeitando a individualidade de cada um. Acho que é uma metodologia que, ao meu ver, funciona. Perfeito, perfeito o que você falou. E aí, então, essa sua cliente, o marido dela, ela manda o dinheiro pra ele, né? Sabe o que eu tava refletindo enquanto você falava isso? Às vezes a bagagem dela responde essa pergunta, sabia? Por exemplo, dependendo da idade. Porque antigamente, o que que a gente falava muito? O homem é o provedor. É o homem que paga a Sim, conta, é o homem que tem o dono do dinheiro, é o homem que sabe gerir melhor. Então, talvez ela venha do lugar onde ela ouviu muito isso. Ou é a realidade. sim, E aí ela não consegue mesmo. E aí, para piorar, ela ganha mais que ele. Então, por ela ganhar mais que ele, ainda atinge mais ainda a masculinidade dele. Talvez no dia a dia ela consiga sentir isso. Nossa, ele se sente menos porque eu ganho mais. Então, uma forma de eu compensar é eu enviar tudo que eu ganho para ele e aí ele volta a ter o poder. Cara, sim. Eu pode. percebo que é Fica assim? bem isso, É. sabe? É bem assim. é, Ela já é numa faixa etária ali de uns quase 50. Aí, ó. O Uhum. perfil ali, assim, algumas convicções dela, do que ela me passa ali, eu percebo que faz total sentido isso que você falou. Então, é o contexto. É o contexto. E você já tentou trazer convidado para a sessão e ela fica meio ainda tentando esconder coisas. Talvez valha a pena pensar em um exercício que ela tenha que pedir a opinião dele, ou ela tenha que, sei lá, inventar alguma coisa que ela tenha que perguntar algo para ele, para então introduzir essa conversa. Perguntar, por exemplo, sobre, que a gente falou, investigar sobre a família. O que que você acha sobre dinheiro? O que você acha sobre investimentos? O homem que a mulher ganha mais, sei lá, não, isso vai ficar muito direto, não dá, né? Pra eles ia ficar assim, nossa, vai acabar o casamento, né? A mulher ganha mais, o que você acha Nossa, disso? eu morro de medo disso, Não, não porque dá, fica essa numa linha pergunta não muito daria. tênue. Exatamente, essa pergunta não daria no caso dela. Mas conversar com ela no sentido, olha, às vezes nos comportamentos que você tem são justificados pelo como foi sua família, como foi a família dele. E agora você está num cenário diferente. Vocês são parceiros? Você considera que vocês são parceiros? Sim. Vocês compartilham tudo? Sim. E por que não o financeiro? Compartilhar o financeiro não é só você enviar o dinheiro para ele. É você também ter clareza do quanto está entrando, quanto está saindo. O que que você acha? Você acha que hoje você tem a clareza? Vocês conversam sobre esse assunto? Para deixar ela responder, para ela entender que, cara, eu não tenho. A gente é parceiro, a gente é unido em tudo, mas nesse ponto a gente finge que é unido e não é. Para tentar despertar essa pulguinha ali atrás da orelha dela, né? Para ver se vem alguma coisa. Alguém tem alguma dica aí para Bárbara? Tatiele falou aqui, vamos ver se é uma dica. Questão financeira entre casal tem que ser transparente. E sempre conversando para ter clareza em relação à conta independente se é casal individual. Perfeito, exatamente, precisa ter. E quando não tem transparência no casamento e a gente, educador financeiro, tem que quase obrigar as pessoas a falarem. E aí? Alguém quer dar uma dica para Bárbara aí? Do que fazer ou não? É isso tudo, foi o máximo que saiu de nós hoje. Cadê? Ó, gostei do chat, hein? Murilo arrasou no chat aqui. Muito bom. Mais alguém quer levantar a mão, quer complementar ou falar alguma coisa? Ou foi? Esclarecemos. Foi bom os casos de hoje? O que Tuna, vocês acharam? Tuna, boa noite. Eu não tô Boa conseguindo achar noite. o lugar aqui de levantar a mão. Tá me ouvindo? Desculpa. Fale, Desculpa. Rafa. Pode falar. Pode falar. Você já conseguiu liberar o seu áudio. Diga. Sobre essa parte aí, eu sugeria Hum. pedir para eles criarem um grupo
Uhum. inicial, né? Essa conversa, como você falou, trazer esse falar sobre o dinheiro Uhum. e fazer testes, né? Porque às vezes o perfil do casal não vai bater, alguma coisa assim, mas fazer um teste que poderia dar certo seria o grupo Uhum. onde eles enviam o que pagou, o que não pagou, quanto tá mandando de Pix, quanto que não tá, o que foi pago, colocar lá, trazendo até para ele essa justificativa da mentoria, onde ela precisa alimentar a planilha, alimentar Verdade. para organizar as finanças, para dar baixa no que foi pago, no que não foi. E ter essa conversa inicial realmente, que vai ter coisas que não vai ser de acordo dele, mas que é necessária para ela, como mulher, né? Que tem muita coisa que para a gente é uma coisa que é necessária e que o homem vai dizer, ai, para que isso? Sim. E aí pode até sugerir um valor que, independente do que ela vai comprar, esse valor, tipo, é como se fosse a mesada. Se o marido gosta de comprar livros e se ela gosta de comprar maquiagem, esse valor vai ser para ela se virar com essas coisas, ou se ela escolher esse mês não comprar maquiagem, comprar outra coisa, ou ele também deixar de comprar o livro, comprar outra coisa, trazendo essa ideia do time mesmo e do dinheiro como da família, né, que joga nesse time. E que essa seria a minha sugestão. Adorei, a ideia do grupo é boa. E botar a culpa no educador financeiro, né? Tipo assim, olha, então fala que sou eu que tô pedindo. Então fala que o grupo foi porque você não tá conseguindo ter as informações e aí eu tô reclamando com você. Comece assim, e aí se ele vier numa sessão, ele vai gostar de você. Porque às vezes normalmente as mulheres que me procuram, né? E aí elas vêm super apaixonadas, querendo, e aí o homem já tá ali, ó. Pra que que eu preciso disso? Eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas, eu sei fazer. Aí fica mais distante. Então a gente precisa tentar trazer ele para perto, né, para entender que não é só isso, né? A Ana falou: aqui em casa fazemos isso, cada um tem um valor, o seu dinheiro para fazer o que quiser, para não ter cobrança. Legal. Essa mesada funciona bem. É isso aí. Eu também aqui em casa também é assim. A gente tem as contas todas juntas, né, o que tem para pagar, e aí no mês cada um tem um valor e faz o que quiser com aquele dinheiro. É super, super funciona. Ó, várias dicas, várias estratégias. Gostaram dos nossos casos de hoje? A primeira cliente endividada, né, da Jaene, eu acho, esqueci o nome dela. E esse agora de conflitos em casal. Gostaram? Foi bom? Ó, botamos para fora várias dicas hoje, treinamos, exercitamos e agora a gente vai para a prática. Vamos lá treinar com os nossos clientes, atender, aumentar essa autoconfiança. Então, quem está com os primeiros clientes aí não tem autoconfiança ainda, reassiste os outros estudos de caso e vai, gente. A confiança só vem à medida que você atende, à medida que você tem seus próprios resultados, porque eu posso vir aqui e falar para você vários resultados dos meus clientes, mas não são os seus, você vai continuar acreditando que você não consegue. Então é aplicar, é seguir, tá bom? O passo a passo. Ana, você levantou a mão, você quer falar ou será uma palma aí? Sim, depois frio na barriga. É. Ana, você levantou a mão, você quer falar ou só tá rindo? É que eu parei aqui, eu tava Foi encerrando. sem querer. Eu Ah, fui você fazer queria. uma palminha e acabei levantando a mão sem querer. Ah, tá, foi uma palminha. Ótimo, então, que bom que vocês gostaram. Aproveitem o quê? Vou voltar aqui os slides. Aqui, ó. Um ótimo esse slide para vocês pegarem o celular agora, fazer um boomerang, fazer uma foto, em vez de postar um story aleatório, postar o story aqui, ó, como podemos amenizar conflitos. Deixa esse story, coloca ali a foto, bota de um jeito que não tô eu aqui gritando na frente, arruma ali em cima a telinha para não ficar só a Suna. E aí fala, hoje resolvemos, com a educação financeira você consegue falar com mais clareza em casa, ter transparência, porque o casal que não joga no mesmo lado, não sabe para onde está indo, está brigando. Bota uma pesquisa, a maioria dos divórcios no nosso país são por problemas financeiros. Se você não quer que isso aconteça com você, me chama aqui. Então usa estrategicamente os stories para atrair essas pessoas que precisam de ajuda. Então seja específico. Tá? Então, essa história aqui é bom. Não vou colocar aquele lá da dívida, porque nem todo mundo gosta de atender endividado, precisa ter um conhecimento um pouco mais profundo, mas esse aqui
é bom para vocês poderem já atrair clientes. E aí, não esqueça, não posta o story vazio. Posta a foto e escreve o que você ajuda. E chama o que a pessoa tem que fazer depois dessa história. Clicar no link, mandar um oi, falar socorro, reagir um emoticon. Então, pronto, tá? Para poder esse story ser útil, ela vai ver que você está se capacitando e que você pode ajudar a família dela também. Gente, então era tudo isso que a gente tinha para conversar hoje. Então, eu acredito que atingimos o nosso objetivo de ampliar a capacidade de análise e resolução do caso dos nossos clientes. Vamos tirar nossa foto para a gente poder fechar com chave de ouro o dia de hoje, né? Estamos encerrando o mês de novembro. Então, agora a gente está chegando no período em que as pessoas só querem gastar, só estão pensando no Natal, Ano Novo. Elas não querem gastar com a mentoria. Então, precisa ser específico nos stories em qual problema você resolve. Qual problema? E aí, aproveita aí e se bota. Você vai prometer de novo para o ano que vem? Eu sei que janeiro vai vir IPTU, IPVA, você de novo não vai fazer nada. Tem que agir agora. Ou garante a sua vaga agora para começar só em janeiro. Dá um sinal, tipo assim, dá um sinal agora e garanta para janeiro. Porque as pessoas estão nesse momento. Ó, tô conversando aqui para vocês abrirem a câmera, tá? Todo mundo já abriu? Então, use esses stories estrategicamente. Apesar de ser final do mês, as pessoas estão com dinheiro, elas vão gastar no Natal, vão gastar no Ano Novo. E elas têm que investir no conhecimento para libertar a vida delas, tá? Vamos lá, então, tirar nossa foto. Todo mundo pronto? Beleza, cadê? Vamos lá. Vou botar aqui na foto. Então vamos, para ninguém piscar, hein? 3, 2, 1 e. Aí, tirei aqui. Ó, tiraram foto. Todo mundo. Cara de derrotada, não. Bota uma carinha, um filtro. Bota a legenda no seu rosto, mas o importante é postar para o seu cliente, falar que você está se capacitando, que você está pronta para atender ele. Gente, ó, beijo para vocês, uma ótima semana, né? O finalzinho aí da semana. Boas vendas para vocês e não abaixem a cabeça, hein? Vamos transformar vidas. Tchau, gente. Boa noite.